Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero dar uma dica para vocês de um material que vocês podem fazer para incrementar suas aulas, tá? Então a ideia é contar a parábola do semeador. E aí você pode utilizar cartolina, algum material assim para poder fazer esses corações aqui, tá? Então, se você é bom no desenho, você pode fazer essas figuras que eu vou mostrar aqui para você, ou então você pode imprimir e depois colocar aqui no coração, tá? A ideia desse formato de coração é porque a parábola do semeador, ela vai falar de 4 terrenos e eles representam os corações humanos, tá? Então, por isso essa ideia aqui. E aí você pode adaptar também esse material de acordo com o seu aluno, com a idade dele. Então, a ideia é ter assim, que você vai colocar aqui o semeador, tá? Ele vai ser como se fosse a capa, assim, desse nosso material. Aí depois tem para o primeiro terreno, aqui é a beira do caminho, tá? Tem os pássaros. Depois você vai ter entre as pedras, e aí tem o sol ali, tá? Aqui desse lado, o sol. Tem também a semente que vai cair entre os espinhos, aí a plantinha ali, ó, no meio, tá? Tudo desenhos bem simples que vocês podem fazer, colocar aqui nesses corações. Aqui é que vai produzir, tá? Que vai cair na boa terra. E aí pode ter um coração que você vai colocar algumas figuras de pessoas para fazer esse link. Falar que o coração, cada um desses terrenos representa um coração das pessoas, tá? E pode ter também o desenho do coração, tá? Então aqui seria o coração daquele que caiu na beira do caminho, tá? Seria um coração mais duro, um coração mais fechado. Aí tem aquele que caiu entre as pedras, que seria aquele de coração assim, o coração que não tem raiz, que não tem profundidade. O que caiu entre os espinhos, que é alguém que foi sufocado, os espinhos sufocaram a semente que caiu nele. E aí o da boa terra, tá? Dá para fazer essa relação. Então viram? São 10 cartões que você pode utilizar para poder fazer as suas aulas. Tá? Desenhos tudo bem simples, assim, é uma ideia. E aí, uma dica que eu daria é você olhar a parábola do semeador na Bíblia e pegar os detalhes. Então, por exemplo, eu fiz umas anotações aqui. A gente tem a parábola do semeador em 3 livros da Bíblia, em 3 evangelhos. A gente tem Mateus, Marcos e Lucas. Aí você pega, olha os textos, vê os detalhes. Eu gosto de ver os detalhes da palavra. Então você pode, né, estudar bastante, estudar bem, se preparar. Ali, por exemplo, eu anotei que lá em Mateus, fala que Jesus estava sentado junto ao mar. A multidão veio, então Jesus subiu num barco, passou a ensinar, daí começou a ensinar por parábolas. Então você pode ir dando esses detalhes, sabe? Ó, Jesus estava assentado, veio a multidão, sentou com ele, aí ele levantou, foi até o barco, sentou no barco e começou a ensinar por parábolas, tá? Você pode dar esse contexto para as crianças. Tudo isso vai enriquecer a sua história. Depois, no próprio Evangelho de Mateus, fala que ele está falando ali no versículo 19, ele vai falar, né? Depois eu coloco a referência, né? Mas Mateus é Mateus 13, do 1 ao 23. Aí Marcos é do 4, lá no capítulo 4. E em Lucas vai ser no capítulo 8, tá? Então eu vou colocar aí para vocês na descrição o versículo de cada um, o capítulo e versículo. Lá em Mateus 13, 19, fala que, ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Então, tudo isso a gente pode usar na hora de contar. Então, imagina que eu vou contar para vocês. Você pode pegar o primeiro coração e falar para as crianças: olha, eu vou contar hoje a parábola do semeador. Você já ouviu falar da parábola do semeador? Ou você pode falar de sementes, né? Vocês sabem o que é uma semente? Onde eu encontro uma semente? Para que serve uma semente? Eu posso fazer esses links antes e ir explicando isso, tá? O semeador é aquele que vai semear, ele vai pegar as sementes e vai semear. E aí, enquanto ele semeava, uma parte dessas sementes caiu na beira do caminho. E aí você pode explicar que a beira do caminho é um lugar onde muitas pessoas pisam, e essa terra aqui, ela está muito socada, ela foi muito machucada, ela está batida, ela é uma terra muito dura. E aí, assim, pode ser o coração de uma pessoa que já foi muito pisoteada, já foi muito machucada.
uma pessoa que ela é mais dura de ouvir o evangelho. E aqui, é interessante que a palavra fala que é esse momento aqui, fala ali em Mateus, que é ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Então essas aves que estão aqui, elas representam esse ataque maligno, tá? O inimigo vem e retira a palavra que foi semeada. E aqui interessante que diz que é aquele que não entendeu bem. Quando a gente ministra com as crianças, sempre é importante conferir se elas estão entendendo aquilo que a gente está explicando. Aí você pode perguntar para eles, tá entendendo? Me explica o que eu contei. Às vezes em algumas aulas a gente pode fazer assim, você conta e depois as crianças contam para você a história. E aí tu consegue ver mais ou menos se ela entendeu. É importante ela entender, porque senão o maligno pode roubar essa palavra dele, tá? Daí, depois você vai falar, ó, outra parte das sementes caiu no solo rochoso. O solo rochoso são aquelas pessoas que não têm raiz em si mesmas. Elas são de pouca duração. Quando vem ali a angústia, a perseguição, essas pessoas se escandalizam e acabam desviando da fé, acabam abandonando. Aqui um exemplo que dá para usar é aquelas plantinhas que nascem no meio do azulejo, assim, às vezes na garagem, na calçada. Nasce aquela plantinha que você muito facilmente consegue arrancar ela do chão, porque ela tem uma raiz pequena. Dá para dizer que são essas pessoas aqui, né? Esse tipo de coração, tá? Então, em Deus a gente tem que ser aquele que tem um coração que é profundo ali nele. E a próxima que fala desse que caiu entre os espinhos, tá? Eu anotei aqui que lá em Marcos, no versículo 19, vai falar que essas coisas aqui, né, que são as coisas da vida, a fascinação das riquezas, os cuidados do mundo, eles vão entrar junto com a semente boa e elas vão crescer junto ali e vão acabar sufocando a semente que era boa, tá? Os frutos dessa árvore aqui não chegam a amadurecer. Então a gente precisa cuidar. Esse aqui eu acho que é para nós que já conhecemos o Senhor, que já andamos com Ele, eu acho que é mais difícil a gente ser os outros dois caminhos, tá? Esse aqui eu acho que é o que a gente precisa mais cuidar na nossa vida, tá? Aqui falando agora para os profs, assim, a gente precisa cuidar para que as outras coisas na nossa vida não cresçam junto e sufoquem a palavra que está em nós. Então a gente precisa ficar de olho nisso. O que está crescendo junto? O que está sufocando? Se tem alguma coisa sufocando a palavra de Deus na minha vida, eu preciso tirar fora isso, tá? E deixar a palavra livre para crescer. E aí, o último coração é aquele da boa terra. Lá no texto de Lucas vai falar que esses aqui, eles dão fruto com perseverança. Então, quando nós perseveramos, nós nos mantemos no Senhor, é que a gente vai poder frutificar. E aí você pode pegar assim, pode pesquisar quanto tempo leva para cada fruta ou para cada árvore dar o seu fruto, tá? Você pega ali a bananeira, quanto tempo leva para a banana crescer? Pode pegar a árvore que dá fruto mais rápido e a árvore que demora mais para dar fruto. E aí você usa de exemplo para as crianças. Ó, tal fruta, ela leva tanto tempo para nascer. E assim vai ser na nossa vida. Os frutos de Deus, eles vão levar tempos para amadurecer na nossa vida. E aí você pode dar esse exemplo aqui para eles, tá? O link, então, é falar que esses terrenos aonde foi semeado a palavra são os corações das pessoas. Às vezes uma pessoa pode ser mais de um terreno até. Ela pode ser aquele caminho duro no início, mas aí vem a patrola de Deus, vem o trator dele e mexe naquele terreno, naquela areia que estava dura, e aí vai ficar um coração pronto para frutificar, tá? Então uma pessoa que tem um coração duro, ela pode ser transformada por Jesus e ser um novo terreno agora, tá? E aí você vai, né, mostrar, assim, de repente, mostrar para as crianças esses tipos de coração, né, que tem o coração, como é que tá o teu coração? O teu coração, ele é aquele coração que é duro, ou ele é mais sensível a Deus, ou você não costuma escutar muito a voz de Deus? Você pode ir perguntando, né? Cuidado para não deixar o seu coração ser sufocado pelas coisas do mundo. A gente precisa ter um coração onde Jesus possa brotar a sua plantinha da fé, né? Onde ele possa
aplicar ali a palavra dele na nossa vida e a gente vai frutificar para ele. A gente vai ter um bom coração, né? Uma boa terra na nossa vida. E aí você pode usar, né? Esse material aqui, pode criar da sua maneira, pensar como você vai contar, você vai mostrar todas as figuras, depois volta, né? Aí vai da criatividade de cada um. E o versículo tem 2 sugestões. Você pode pegar versículos da parábola para que eles sejam os versículos-chave, assim, os versículos que você vai decorar com as crianças, decorar com os alunos. Eu vou sugerir 2 aqui, mas depois você pode escolher os seus, tá? Em Marcos 4,14, fala assim: o que semeia, semeia a palavra. Então esse é um versículo bom, é um versículo curto, e ele pode ser o seu versículo-chave, né? O versículo para decorar. O que semeia, semeia a palavra. Marcos 4,14. Ou então, em Lucas 8,11, só que daí o Lucas é a parte B do versículo, não precisa ser todo. É a parte B que diz assim: a semente é a palavra de Deus. É um versículo bom também de usar. A semente é a palavra de Deus. Então você vai estudar o material, né, estudar ali a Bíblia, estudar essa parábola nos 3 evangelhos, pega detalhes, pega aquilo que é importante, aquilo que Deus está falando com você, e aí você vai aplicar na vida dos alunos, tá? Esse material, então, é fácil de fazer. Eu vou tentar botar na descrição do vídeo as imagens, que aí você pode dar uma olhada nas imagens, tentar fazer um desenho igual, ou imprimir esses desenhos, tá bom? Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe sua curtida, compartilhe com aqueles que você acha que vai ser importante e nos vemos no próximo vídeo.